Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Eu gostaria de trazer mais uma reflexão nesta manhã a todos, e esta reflexão está baseada em todo o capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Entretanto, eu vou ler apenas alguns versículos para a introdução. A partir do versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O título da nossa reflexão, que pode parecer um pouco chocante, talvez alguns não gostem, mas o título é Grande Porcaria. E a reflexão, como eu disse a princípio, baseia-se em todo o capítulo 3 da carta aos Filipenses. Porque Paulo escreveu aos Filipenses preocupado com o assédio que aqueles cristãos estavam sofrendo de falsos mestres. E aqui, neste capítulo, ele chama esses falsos mestres de cães. Lembrando que cães naquela época não era a ideia de cães daquela época, não é a mesma ideia que nós temos de cães hoje, esses pets fofinhos ou domésticos que temos em casa, não. Cães naquela época eles viviam em matilhas em busca de comida, sempre latindo, agredindo, ou seja, era uma imagem muito negativa. E Paulo foi duro, era necessário, porque muito diferente dele, os judaizantes, a quem ele chama aí de cães, eles não pensavam como o apóstolo. E nós não devemos confundir judaizantes com judeus. Explicando a diferença, os judeus eles têm a sua esperança na lei. Já os judaizantes eram aqueles que se tornaram cristãos, se envolveram com os gentios cristãos, mas queriam levar os gentios a terem as mesmas ou viverem nos mesmos procedimentos que eles, ou seja, eles não queriam abrir mão da sua, entre aspas, valiosíssima herança, o seu orgulho de serem os herdeiros da promessa, da lei, dos profetas e até do Messias. Para eles não bastava ser apenas povo de exclusiva propriedade de Deus. Eles acreditavam, na verdade, que Deus e o seu próprio Messias pertenciam a eles. Dessa forma, eles insistiam em circuncidar a todos. Esta era uma arrogância que irritou grandemente a Paulo, pois para eles, esses judaizantes, o rigor não bastava que ficasse entre eles, mas eles queriam também assediar os gentios que se tornassem como eles e vivessem de acordo com os planos deles ou de acordo com a sua religiosidade. Então o apóstolo Paulo, este apóstolo que foi chamado para pregar aos gentios, ele não iria aceitar inerte essa investida de fanáticos legalistas. Por isso ele admoesta-os a entenderem que a verdadeira circuncisão não é a feita na carne, mas é a do coração. Ou seja, não são as regras que os tornariam merecedores da vida eterna. Não existe nada mais carnal do que confiar em si mesmo, em seus próprios méritos para ser aceito por Deus. O cristão que compreende o Evangelho sabe que nada o torna mais próximo de Deus que o andar no Espírito. E este andar nada mais é do que uma total entrega e dependência de Deus. Onde estava, então, a confiança desses cães? Justamente naquilo em que Paulo era expert, doutor e herdeiro. Esses homens se achavam especiais por sua herança étnica, moral e religiosa. Mas e o apóstolo Paulo? Ele tinha a mais alta patente. Quem mais poderia orgulhar-se de sua herança nobre do que este apóstolo? Ele poderia sim se orgulhar de sua educação, seu favor e também de seu zelo religioso. Aliás, Paulo superava todos no zelo e no fervor religioso. Além disso, ele era um legítimo descendente dos judeus. Contudo, Paulo ele tinha antes grande rigor, zelo e admiração por sua religião, ao ponto de ter se tornado o perseguidor dos primeiros cristãos. E aí encontrou-se com Cristo a caminho de Damasco, ou melhor, né? Cristo o encontrou, Cristo o abordou, e um encontro dramático, este fariseu de Tarso
foi e passou a refletir seriamente sobre a sua fé. Compreendeu então, por obra do Espírito Santo em sua vida, que ele não tinha outra decisão a tomar senão a deixar tudo para trás e reconhecer que aquilo que ele considerava como valioso não passava de escubálon, ou seja, a porção não nutritiva dos alimentos refugada pelo organismo, ou seja, já sabem, né? Mas as nossas traduções bíblicas não trazem uma palavra assim tão pesada. Para isso, os tradutores procuram trazer uma palavra mais branda, como lixo, refúgio ou esterco. Este último, né, essa última palavra, esse último termo é até mais próximo de escubalo. Entretanto, se eu vou pensar bem, esterco é até algo útil, mas a realidade que Paulo quis falar aqui é que não era nada agradável, era considerado algo que imprestável, e ele então rejeitou e o considerou como algo sem valor. Além disso, nós temos que entender que Paulo ele vivia uma experiência completamente diferente da nossa. Nós não podemos assim dizer que a nossa herança, nós podemos nos orgulhar dela ou considerá-la como lucro, até porque se nós formos pensar no passado, né, eu mesmo for pensar no meu passado, a gente não tem como considerar lucro a nosso passado se antes a minha vida era escusa, cheia de coisas erradas. Já o Paulo não, ele tinha um passado irrepreensível, zeloso, a sua vida religiosa era exemplar. Eu não posso orgulhar-me do passado em termos de justiça religiosa. Paulo, entretanto, era um exemplo, pelo menos em termos religiosos. Mas foi exatamente esse zelo religioso que o impedia de conhecer a verdade, até que Cristo revelou-se gloriosamente a ele. Aí sim, não lhe restava dúvida. O que ele mais necessitava era a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E para ele agora, essa nova e mais valiosa herança era muito acima de sua irrepreensível religião, que agora passou a ser vista para ele como uma grande porcaria sem valor algum, pois ele compreendeu que não passava de um mérito ou de um mero e inútil esforço humano completamente infrutífero. E aí nos versos seguintes, o apóstolo hoje em dia nos deixa ainda mais claro o motivo de desprezar totalmente o seu passado de grande reputação e pedigree, para, por meio da fé, conhecer a Cristo e o poder de sua ressurreição para também dela participar. E no verso 12 encontramos uma magistral e esclarecedora palavra de Paulo. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderia alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Interessante que durante séculos se discute a maneira correta de relacionar harmoniosamente soberania de Deus e responsabilidade humana, mas Paulo aqui não foge do tema. Para que ninguém esqueça ou despreze um dos lados e enfatize outro, ele deixa claro que jamais alcançou a perfeição, mas segue em busca de alcançar o quê? Aquilo para o que foi alcançado por Cristo. Em outras palavras, o cristão só pode alcançar aquilo que busca se Cristo já o buscou. A santidade, ela não é inerte, tampouco é uma busca humana, ela é fruto de uma ação divina em nossas vidas. O cristão deve frutificar, mas só frutifica se estiver na videira. Soberania e responsabilidade sempre andam juntas. O apóstolo compreendeu, enfim, que buscava sozinho a justiça que já lhe estava completamente disponível gratuitamente. Bastava-lhe a fé, e Jesus lhe concedeu isto a caminho de Damasco. No capítulo 2, Paulo ele havia escrito a respeito da renúncia do próprio Senhor Jesus. Mesmo sendo Deus, o Criador de todo este imenso universo complexo, decidiu vir até nós humilhando-se totalmente a ponto de depender de humanos para se alimentar, de ser protegido, para ser o quê? O nosso único e suficiente sacrifício para a remissão dos nossos pecados. O apóstolo seguiu o exemplo de Cristo, mas ele abriu mão de suas riquezas por outro motivo, por compreender de forma muito clara que seu tesouro era lixo, que sua riqueza era refúgio, uma porcaria sem valor. E como isso se aplica a nós? Muitos acreditam que isso só se aplica a religiosos que não largam aí o osso da religião metódica e legalista. Tais quais os judaizantes, muitos religiosos hoje ainda creem ser exatamente necessário que sigamos sua ideologia religiosa. Mas não é só isso.
o texto aplica-se também a todas as pessoas. Quantas pessoas você conhece, e talvez até seja uma delas, que dizem assim: olha, eu não sou santo, eu reconheço, eu nunca roubei, né? Eu reconheço que não sou santo, mas eu nunca roubei, nunca matei, pago meus impostos, sou ótimo cidadão, até faço caridade, sou muito solidário, acho que até mereço o céu. Claro, muitos não dizem exatamente isso, aliás, ninguém diz isso, mas pensam algo bem semelhante. E uma fé depositada em si mesmo, em suas obras, mas que deveriam, como Paulo, considerar todas elas como uma grande porcaria, como algo completamente descartável de tão impuro. Sim, as nossas obras de justiça, que muitas vezes nos gloriamos delas, não são o quê? Não servem para nada. São como Isaías nos revela também no capítulo 64, versículo 6. Trapo de imundícia. E você sabe o que é trapo de imundícia? Pois é. Trapo de imundícia era aquele tecido que as mulheres usavam naquela época porque elas não tinham supermercados para irem comprar absorventes. Então, só lhes restava usar pedaços de tecidos, trapos que se tornavam imundamente asquerosos depois de usado. Então, quando Isaías fala de trapos de imundícia, são esses trapos usados. Percebem a relação das palavras de Paulo e Isaías? Para Isaías, nossa justiça, trapos de imundícia. Para Paulo, as nossas justiça, refúgio, esterco. Ou seja, toda religião humana que se baseia em atos de justiça própria é repugnante. Por isso, são figuras pesadas que são apresentadas na palavra de Deus. Não é somente para chocar, para causar simples comoção, não. É para nos alertar de quão inútil e perigoso e até mesmo vergonhoso confiar em si mesmo. Porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, assim como Paulo, devemos nos lançar na graça, nos colocar sobre a cruz de Cristo. Só nela podemos nos gloriar, pois nos gloriamos não nos nossos méritos, aliás, não temos nenhum, mas nos gloriamos nos méritos de Cristo. Porque muitos ainda pensam que lá no juízo final haverá uma balança que irá pesar as nossas boas obras e os nossos pecados. A boa notícia é que não será assim, senão estaremos todos perdidos. A boa notícia é que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dependemos totalmente dele. Amém.